Olá a todos! Mais uma voltinha no carrossel para mais um episódio. Hoje vamos falar sobre. Mariana estava aqui em off e dizia: Cláudia, tive aqui tantas ideias, mas sabes, ontem com uma amiga minha estava a conversar e estávamos a discutir sobre empatia. E eu só disse: põe a rolar que é esse o tema de hoje. Portanto, esta foi a nossa preparação para o episódio de hoje. Sim, foi literalmente isto. Eu só disse, tivemos uma discussão enorme sobre empatia, que não foi só eu e uma amiga, foi dois casais, eu e o Tiago, e a minha amiga E o e marido. o namorado dela. E aliás, estava a mãe dela também presente. Boa. Então, e a mãe dela e o genro são muito, quando estão a discutir, são assim muito acesos, Ok. então aquilo às vezes estava assim. Mas foi uma discussão muito interessante sobre empatia. E eu agora, quando estavas a perguntar sobre o que é que íamos falar, eu disse, olha, tivemos uma discussão enorme sobre empatia. E tu, eu já estou a pôr a gravar. Exato! Mariana já consegue ler-me aqui a minha cabeça começa logo a fervilhar. Sim, porque nós temos trabalhado muito juntas e havia aqui montes de temas que vão vir nos próximos episódios, mas aqui esta questão da empatia estava muito presente. Então, é diz isto. engraçado, sabes, a primeira coisa que eu pensei da empatia foi, nós este fim de semana que passou, estivemos a trabalhar juntas e tivemos uma das coisas que tivemos a falar foi qual é que é a diferença entre comunicação eficaz e comunicação não violenta. Olha, E eu explicava que a comunicação não violenta é uma comunicação eficaz que não fere, ou seja, que não provoca qualquer tipo de celeuma, vá. E a comunicação eficaz, ela pode ser eficaz para os dois lados, ela pode ser incrível no sentido benéfico e muito desincrível para o outro sentido. E a empatia está aqui no meio desta coisa toda. Por isso é que eu disse, bota a rolar. sim, porque a diferença entre as duas, não é? Que a comunicação não violenta tem empatia e a comunicação eficaz nem sempre tem empatia, não é? Pronto, e então eu não me lembro, nós tivemos uma noite inteira a falar sobre empatia, mas eu não me lembro onde é que aquilo começou. Ok. Mas eu acho que foi, opa, já não sei, veio À à baila. conversa, à baila, durante o jantar, não sei o que é de empatia. Mas o que é empatia? O que é empatizar, o que é que não é? E então era uma grande discussão por causa da empatia e da manipulação, que foi aquilo que Claro, falámos também no fim de semana, que é, claro. está bem, mas não estou a ser empático, estou a manipular. Eu disse, mas pode estar a ser empático e a manipular. Ok. Resumindo e brando, primeiro o Tiago achava que empatia, como é que é possível que aquele homem viva comigo? Nós passamos horas e horas a falar sobre, tipo, a ter deep talks e nunca falámos sobre empatia. Muito Tipo, engraçado. nunca. Então, eu percebi-me disto porque ele disse, não, empatizar com uma pessoa é empatizar. Tipo, eu chego aqui e empatizo contigo nos primeiros 30 segundos. Eu disse, também é. Também é. Mas é muito pequenino. Mas Coisa isso é boa. uma mini empatia. Empatia. E depois há aqui várias subtilezas da empatia. Eu diria mesmo até camadinhas, não é? Camadinhas, porque depois é assim. O que é ser empático então? Primeiro que nada, não é? Uhum. Porque isso é que nos traz aqui. Depois desta discussão toda, o que é ser empático? Depois fomos ver ao Primeirão, fomos E ver que à engraçado! Infopédia, porque depois na Primeirão é aquelas definições Sim. muito abstratas, mas depois na Infopédia tinha uma definição muito palpável. E o Tiago, mas que site é esse? Eu disse, é da Porta Editora, está aqui, está aqui, não é brasileirada, Fez Porta não, é Editora muito bom. Português.pt. E então o que é que eles E diziam? então, não me lembro agora o que é que Sim, diziam especificamente, mas era o que eu tinha explicado, que é a empatia, a capacidade de te colocar no lugar do outro e mesmo não, ou seja, mesmo não te revendo no que a pessoa está a sentir, porque tu sentirias de outra forma se estivesse no lugar da pessoa, é a tua capacidade de saberes colocar-te no lugar dela e compreender como é que ela se sente, ou se pode estar a sentir. muito bem. E isto traz-me logo aqui, remete-me logo aqui para uma frase que é: empatia não é concordar sempre. Não, Empatia é de todo. exatamente isto que a Mariana estava a dizer. É quando eu me coloco, independentemente da minha perspectiva e da minha opção ou dos meus valores e das minhas crenças, é eu colocar-me no lugar daquela pessoa e ver através do binóculo dela. Exatamente, eu posso, imagina, estamos numa situação em que tu decides fazer uma coisa e eu no teu lugar não decidiria fazer essa Claro. coisa. Mas eu sei olhar para ti, sei olhar para a tua posição, para a tua história, para o teu background, para tudo, e ok, ela está a fazer isto porque isto. E está tudo bem. E eu sei aceitar e sei ver.
Mas a empatia, eu acho que cada vez mais estamos com um déficit de empatia na sociedade. Muito grande. Trabalha-se cada vez mais a palavra autoconhecimento, terapia, E depois é tipo, eu tenho depois não há eu tenho o base. a minha descrição do que é que deve ser as coisas e de como é que devem ser as coisas, e então, se tu não estás alinhada com isto, tu já estás errada. E isso, isso espelha muita falta de empatia. Por exemplo, há uma personagem que eu até gosto de seguir, que é o Miguel Milhão, o dono da Prozis. Literalmente dono, porque ele já não faz atividades dentro da empresa, não é CEO, não é nada, é só o dono da empresa e quem traz a visão para a empresa. E houve uma altura, ele é contra o aborto. Ok. Então, quando voltou a polémica do aborto nos Estados Unidos, ele fez uma publicação, assim, uma linha, no LinkedIn, que era, não me lembro agora o que é que dizia, mas era qualquer coisa a favor do aborto, contra o aborto. E aquilo gerou, e ele era uma pessoa que não era nada conhecida, não aparecia em lado nenhum, só se sabia que ele era o dono da Prozis e que tinha tido muito sucesso, porque a Prozis tem muito sucesso, pronto. O homem não aparecia em lado nenhum, super discreto. E aquilo gerou uma onda de ódio e de cancelamento da Prozis. Houve influencers que deixaram de ser parceiros da Prozis, tudo, só porque aquela pessoa é contra o aborto. Eu não estou a dizer que sou contra o aborto, mas ele também não é má pessoa por ser contra o aborto. Tem direito à ideologia dele, não é? Exatamente. E faz muita confusão todos estes movimentos que existem de ódio e de cancelamento. Porque hoje em dia só se trabalha para isto. É que o homem só disse uma frase, sabes? Hoje em dia ele já, pronto, ele depois aproveitou isso e começou a lançar-se nas redes sociais e hoje em dia, como ele é uma pessoa que viaja imenso, não precisa propriamente trabalhar porque a empresa está a trabalhar para ele é milionário. E ele hoje em dia é de género, ok, então vou dedicar o meu tempo a ajudar as pessoas a ganharem dinheiro e a serem milionários e não sei quantos, pronto. Então está a criar imensas coisas para conseguir. E ele tem certas visões que eu discordo totalmente. Mas ele tem uma coisa, por exemplo, que eu adoro, que é, para já ele é milionário, mas ele é zero arrogante. Há imensas pessoas que dizem que ele é arrogante, eu não acho. Ele apelida-se de meio burro. Eu acho que ele é super humilde. E é uma pessoa que tu estás a discutir com ele e tens um ponto de vista diferente do dele. Ele leva lá pessoas que têm tipo opiniões opostas dele, ao podcast dele. Porquê? Para tipo mostrar que está tudo bem em termos de opiniões opostas. Tipo, ele é super empático. Olha, isto, a metáfora que eu te posso dar aqui depois de estar-te a ouvir, Mariana, é numa floresta. Nós não temos só uma qualidade de árvores, nem de espécies, porque senão, onde é que havia a biodiversidade e a sustentabilidade do nosso planeta da forma como ele é? Porque, é assim, eu não gosto de aranhas, mas elas são necessárias no ecossistema, não é? Eu não gosto de uma data de bichos, mas eles são necessários da mesma forma que há plantas venenosas e plantas que curam, não é? Mas todas elas fazem parte de uma coisa chamada equilíbrio. E este equilíbrio é onde eu, se calhar, encaixava aqui a nossa empatia. A empatia não é concordar, mas é saber lidar e aceitar que esta diversidade tem que existir. E que está tudo bem. E que ela nos faz crescer. E que está tudo bem. Às vezes estão lá pessoas a dizer certas coisas que ele diz assim, mano, tu és muito maluco. Ele diz mesmo assim, tu és muito maluco, tu gostas de espicaçar e gostas não sei o quê. Ele disse, gosto. Ele, pronto, está bem, ok, está tudo bem. E isto é empatia. Claro. Isto é tipo, está tudo bem. E eu, sinceramente, considero que há muita falta disto. E hoje em dia também com os extremismos políticos e tudo mais, há muita cena de... Se eu, por exemplo, eu não sou do Chega, não é? Pronto, não acredito nos valores deles. Mas há certas coisas lá está, que eles valores, dizem as bases, com os quais eu concordo. Claro. Mas se eu digo alguma coisa que esteja na linha do que eles dizem, as pessoas dizem logo, és do Chega. Claro. Não sou do Chega. Não sou do Chega, não odeio minorias, não é nada disso. Ou seja, há uma certa necessidade de eu digo uma coisa, tenho que meter numa caixinha. Sim. De, nós não temos então, uma caixa. Tu és do clube dos maus. E não, tipo,
estou só a dizer que acho isto, mas também acho exatamente aquilo, portanto, e há muito esta coisa, esta política de cancelamento. Uma amiga minha estava a falar com ela e estávamos a falar de podcasts que ouvimos, eu estava a dizer que ouvi o podcast do Miguel Milhão. Ai, eu odeio esse homem. Eu disse, mas Odiar é uma palavra muito odeias esse forte. homem porquê? E ela, porque ele é meio tonto, só diz coisas. Eu disse, mas já ouviste alguma vez o programa dele e tudo mais? Porque ele às vezes depois lança assim umas coisas bem uns cortes, como agora está na moda. Só para chocar. Exatamente, mas já, e ela disse, não, mas é que aquela história do aborto, eu disse, mano, tu não tens nenhum amigo teu que seja contra o aborto, nenhum, nada, ninguém à tua volta, uma pessoa de quem tu gostes, que agora ia dizer uma pessoa com quem tu empatizes, uma pessoa de quem tu gostes que seja contra o aborto, provavelmente tens. Uma pessoa, por exemplo, que seja muito católica, provavelmente vai ser contra o aborto. E isso faz dela má pessoa? Não, tipo, está tudo bem, é a perspectiva da pessoa. Então, há muito esta falta, e mesmo nas discussões, por exemplo, quando estávamos a ter essa discussão em casais e com a mãe da minha amiga no outro dia, nós estávamos a ter a discussão e há uma altura em que o namorado dela vira-se para mim e estávamos a fazer, ou seja, estávamos ali a discutir um outro nível da conversa e ele disse, não sei o quê, tu vais insistir para teres razão. Eu disse, olha, se vamos ter esta conversa para eu ter razão, eu nem sequer vou abrir a boca, porque não me interessa nada ter razão, porque eu não vou ganhar nenhum prémio por ter razão. Eu gosto de ouvir perspectivas diferentes, às vezes que eu sou aqui das poucas pessoas que ainda não me estressei e não me enervei. Porquê? Porque está tudo bem tu teres a tua perspectiva, claro. Tu podes achar que empatia é manipulação e estás a ter, eu estou-te só a mostrar o meu ponto de vista, não estou a mostrar o meu ponto de vista para mostrar que eu tenho razão e para ficar com o prémiozinho. Ele começou-se a rir e disse, se quiseres falar tipo tranquilo, para percebermos os pontos de vista um do outro, ótimo. Se for para estarmos a fazer uma luta de argumentos para ver quem é que tem mais argumentos e para ver quem é que tem mais na balança, não estou interessada. É engraçado a Mariana estar a fazer esta observação. É muito eu adoro isto. É mesmo muito engraçado, porque o que marca esta necessidade de termos razão é uma coisa chamada desconhecimento de quem somos. Uhum. E principalmente uma coisa que eu acredito verdadeiramente, que é a insegurança do desconhecimento do mundo, que é quando uma pessoa tem verdades absolutas acérrimas, é uma pessoa que garantidamente a nível comportamental, aquela pessoa não acredita assim tanto nela, não conhece assim tanto do mundo e está tão no seu mundo minúsculo que sem aquele mundo minúsculo, ele é quem? E eu não sei quem sou, depois faz com que eu entre aqui numa disrupção. Mas é uma coisa que tem que se trabalhar muito. Muito, porque cada vez mais, olha, repara, é engraçado, porque eu hoje terminava de ler a autobiografia de Benjamin Franklin, que foi um americano, que fez parte da Constituição dos Estados Unidos, de uma data de documentos importantes que ainda hoje sustentam aquele país. E eu estava a ler e pensei assim, esta pessoa movimentava centenas de pessoas, sem ver um Instagram e um TikTok. Esta pessoa tinha o reconhecimento de uma data de pessoas, sem haver qualquer tipo, nem sequer televisão havia. Como é que isto é possível? Isto é possível porque aquela pessoa, antes de começar-se a querer lançar ao mundo, ele tinha 2 pilares na vida dele. O primeiro pilar, autoconhecimento puro de quem ele era, não o autoconhecimento vazio, o autoconhecimento de todos os dias responder a perguntas, todos os dias ter no seu dia o tempo de leitura e de autoconhecimento, e de querer conhecer, e não foi à universidade, teve foi distinto academicamente por uma data de universidades, por uma data de descobertas que fez, mas ele não foi à universidade. Uhum. Ele simplesmente usava a cabeça para pensar. Hoje em dia era impensável. Hoje em dia era impensável. E uma das coisas que eu achei super interessante é, ele bebia da diversidade, e ele não contrapunha o outro, ele tentava perceber o outro. E esta coisa... Estava ali só para observar.
estava ali só para observar. E, obviamente, que o credo dele e todos os valores e as crenças que ele tinha sustentavam aquela vida, mas ele bebia do outro para conhecer um pouco mais do que é isto do ser humano. E, portanto, como ele era muito camaleónico, ele conseguia ter uma amplitude de tipo de conversas e de aceitação do outro que o permitia ser seguro de si próprio. E ao ponto de, quando vinha algo que ele não conhecia, em vez dele fechar-se e de querer ganhar o prémio, ele dizia, ok, então deixa lá ver o que é que está por trás disto. Obviamente que apanhou muitos trambolhões, mas a empatia dele foi a vida dele. E é quando tu queres não ganhar o prémio, mas apenas conheceres o outro, que faz com que tu te permitas perceber que sabes quem és. É verdade, mas tens que ter essa premissa muito presente. Pois tens, porque eu às vezes dou por mim até isso não vem na escola. Isso não vem nos livros. É que é a cena de aquilo que estávamos a falar em off, de ter sentido crítico, mas sem julgamento. Sem julgamento. Porque muitas vezes eu por mim também, eu gosto muito de ter estas discussões, lá está, Claro. É espetacular. Qual é que é a minha perspectiva, qual é que é a tua, etc. E muitas vezes eu dou por mim, a meio da conversa, até que ir lá, é tipo, Mariana, estás aqui para perceber a pessoa e para conhecer a pessoa e para perceber a perspectiva dela, ou estás aqui para provares que a tua perspectiva é que está correta? Exato. E qual é a necessidade que te traz? E qual é que é a necessidade? Tipo, para que é que tu queres essa mostrar que és tu que tens razão? Qual é que é o prémio? O que é que vais ganhar com isso? Sim. Porque é muito fácil nós entrarmos nesta rodinha? Exatamente, nessa rodinha de quereres. Quando eu dou por mim às vezes, é um vício. Sabes, pegar em mim é tipo, calma, estás aqui a fazer o quê? Sim, e agora transpondo isto, Mariana, estava a pensar, por causa do que tu tinhas partilhado comigo em off, de algumas das tuas sessões desta semana. Uma das coisas que eu acho que é a magia de qualquer terapeuta, de qualquer técnico que trabalhe na saúde mental, física, seja no que for, é isto, é quando nós, na nossa forma de levar o cliente que está à nossa frente, não lhe dizemos a verdade que ele quer ouvir, mas o conduzimos para ele chegar à própria verdade. E quando ele lá chega, a primeira frase que ele diz é: eu agora percebi, ou eu não tinha tido a percepção disto até agora que eu cheguei. E empatizar não é mostrar ao outro que temos razão, é, sem dúvida nenhuma, ouvir o que o outro tem para nos dizer sem o medo de querermos ganhar, seja o que for, mas quando estamos aqui nestas discussões reflexões, é o outro dizer, epá, esta conversa ajudou-me para eu perceber a Beyoncé, que quando já aconteceu em alguns episódios, eu dizer, Mariana, agora tive um moment, lá está, a tua forma de discursar e a minha forma de me empatizar com aquilo que tu dizes, traz sempre, agrega sempre valor a mim. Sim. Seja de autodescoberta ou de entendimento maior das coisas. E agora a questão é, qual é que é a diferença entre empatia e manipulação? Exato. Quando é que eu estou a empatizar ou quando é que eu estou a manipular? Eu vou dar aqui o exemplo que teve em cima da mesa durante horas. Ok. Pronto. Porque estamos a falar que nós as 3 mulheres acompanhamos muito a questão da parentalidade consciente. Ok. E então a mãe da minha amiga usou um exemplo que foi usado numa das formações que ela tirou de parentalidade consciente. E que era, imagina, tens um filho de 4 anos que ali por volta da hora dele de dormir, tu tiveste mesmo que ir ao supermercado. Estás sozinha, com o miúdo, e estás completamente assim, não tens hipótese, não tens, sei lá, leite para lhe dar. Tens mesmo que ir ao supermercado. E estava tudo bem em casa. Mas chegaste ao supermercado e a criança está a fazer uma birra gigante porque está cheia de sono. Claro. E tudo mais. O que é que é muito fácil dizer quando estás a falar sobre isto? Eu tenho que empatizar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. O que é que acontece na prática? Tu estás à pressa, desligada do que é que aquela criança... Porque aqui a dificuldade estava a ser... O meu amigo estava a responder às coisas como se ele fosse super iluminado e ele sabe sempre o que fazer. E nós estávamos na prática e ele vai ver. Ok, eu só disse assim... daqui a uns meses nós falamos, está bem? Claro. Porque ele vai ser pai entretanto. Eu disse, daqui a uns meses nós falamos e depois vais ver que na prática o que é suposto fazer
teoricamente nem sempre é o que acontece. Eu sei porque isso acontece nas relações, mas principalmente com as crianças. Eu tenho uma criança de 9 anos em casa e sei como é que é. Às vezes eu dou por mim e tenho que, ok, Mariana, calma. Exatamente. Calma, não estás a dizer nem a fazer, estás só no automatismo do que tu viveste lá atrás. Claro. E era isto que a mãe da minha amiga estava a tentar explicar-lhe, Claro. que é, ninguém me ensinou o que era empatia. Eu com o meu primeiro filho fui uma má mãe, disse ela. Ela é que disse, eu fui uma má mãe. Porque hoje em dia eu olho e já percebi e já vivi, e quando a psicóloga... Ela diz que quando foi à psicóloga com o filho mais novo, ela filmou-os a conversar durante 15 minutos. E ela diz que ficou chocada quando viu a gravação. Claro, porque é a percepção Eu daquilo que é pensava que verdade. estava a ser uma boa mãe, e vamos ignorar aqui, são todas expressões dela, vamos ignorar aqui o que é uma boa e uma má mãe. Como é óbvio. Mas foi era o que ela estava, a forma como ela estava a Verbalizar. Eu fiquei chocada, porque a percepção que eu tinha da pessoa que eu sou com o meu filho é completamente diferente da realidade. Porquê? Porque eu só estava a replicar os padrões que eu vivi lá atrás. Claro. E eu dou por mim muitas vezes a replicar com a Beatriz o que me respondiam. Claro. Porque é que eu sou assim toda despachada e brincalhona e não sei o quê? Porque respondiam-me sempre nesse registro. Claro. E não era errado, está tudo Claro. certo, só que para a Beatriz às vezes não resulta. Pronto. Então, o que é empatizar? É eu largar os meus padrões. E ver quais são os dos outros. E ver, porque, na verdade, se eu estiver estressada no supermercado, porque sei que está a chegar a hora do puto ir dormir, e quero ir para casa, e não sei o quê, depois o puto começa a fazer uma birra, e não sei quantos, se eu estiver nas minhas perfeitas condições, eu consigo, e se eu tiver esse conhecimento, eu consigo ser empática. Claro. E o que é isso? É fogo. Ele está cheio de sono porque já está na hora dele. Claro. Vou tentar, tipo, aqui despachar o mais rápido, acolhê-lo ao mesmo tempo, tipo, dar-lhe mimo e colo e tudo mais, e despachar a coisa para ir embora para casa. Claro que numa situação ideal a empatia tinha sido não ir. Claro, todo, obviamente. Né? Mas às vezes não é, a vida de pai não é o que nós idealizamos, é mesmo a realidade a acontecer. Exato. Mas depois, se eu não estiver perfeitamente alinhada, o que vai acontecer muitas vezes, se eu já estiver estressada, se não sei o quê, vem mais um fator de stress, eu vou disparar com o fator de stress também. Completamente. Que é o que muita gente faz, infelizmente. E vou ser tudo menos empática Claro. com a criança. E ele defendia que se eu for acolhê-lo e não sei o quê, estou só a manipular para que ela se cale. Não é uma questão. Portanto, não é pararmos a rodopio todo em que estamos a viver para dar atenção, para dizer àquela pessoa, olha, és importante para mim, anda cá porque eu quero-te bem. Portanto, isto não está em cima da manipulação. mesa. Que é engraçado. Só Para porque ele tu querias calar, atingir um meio. Exatamente. Um fim. Peço desculpa. Eu disse, está bem. Até podes usar a manipulação. Lá está. Porque era aquilo que nós estávamos a falar no fim de semana. Sim. Que é, olha, de repente começou a chover. Estava sol de manhã. Sim. Estava um sol incrível. 10 minutos atrás. Qual é que é aqui a questão? É que até ali, não é? Imagina, agora perdi-me, desculpa, com a chuva. Manipulação. O que é que nós estávamos a falar no fim de semana? Que a Sofia até estava a dizer. O problema da manipulação é a conotação que nós damos à manipulação. Completamente, porque a comunicação, tal como a comunicação eficaz pode ser boa ou pode ser levada para o bom sentido ou para o mau, a manipulação igualmente. Sim. Só que utilizamos-la muitas vezes no mau sentido. Exatamente. Por isso é que a manipulação tem esta conotação. E depois foi quando o Tiago até disse, bem, eu passo a vida a dizer que a Mariana me manipula. Mas ainda bem que ela manipula, porque se ela não manipulasse, nós não estávamos juntos pelo meu feitio. Claro. Ele disse mesmo isto e é verdade. Às Uma vezes boa manipulação. Nós usamos boas manipulações. Claro. Mas se forem bem usadas... Para clarificar, para ajudar a ver o óbvio. E está tudo bem. Porque... E a minha amiga até estava a dizer, mas nós não passamos o dia inteiro a manipular tudo e todos? Sim. Nós somos todos assim. Vou dar um exemplo básico, Mariana. Imagina que nós estamos as duas a arranjar uma torneira. Uhum. Eu, que sou pessoa que estou-te a ver fazer ou estou ali de ajuda, já vi como é que aquilo pode ser feito. E tu não queres a minha ajuda. Eu posso, com a minha manipulação, levar-te a que tu vejas mais rapidamente como é que aquilo se arranja. Uhum. E isto não é uma coisa má. Não. Estás a poupar tempo à outra pessoa.
não é? A Eu mim, não claro quero que ver. sim, mas há outra Estou-te pessoa. a E a poupar a frustração, paciência a ti, porque já estás farta de me ver a tentar aquilo e sabes que eu consigo. E a mim que estou ali naquela de não querer ajuda, a ser orgulhosa e a poupar tempo e também. nós não vamos mais longe, nós começamos com a manipulação, barra, as recompensas são nada mais, nada menos, quando somos pequeninos, como manipulações puras. A recompensa é uma manipulação. Que o pai diz, se fizeres A eu dou-te B, se fizeres B eu dou-te C. Então, E estávamos a falar disso também, eu disse a ele, e tu vais perceber ao longo da tua vida, de pai, que há momentos em que vais ser manipulador para bem dele sem que ele queira. sim, E para o teu bem às vezes. sim. E depois dei-lhe aquele exemplo que eu acho que já dei aqui no podcast, que disse à Beatriz que enquanto ela não lavasse o aparelho, que Sim. tinha que não mexia no telemóvel. Eu disse-lhe, foi manipulação, foi total manipulação. Eu tentei tudo, comunicação não violenta, isto, aquilo, aquilo outro. Não funcionou. Ok, então vamos na manipulação, porque é a saúde dela Claro, e porque é a nossa carteira. claro. Pronto, a carteira do pai. Portanto, sim, usei a manipulação reconhecidamente. E está tudo bem, porque às vezes vai ter que ser. Mas foi estratégica. Sim. E não deixa de ser empática. Claro. Só que há limites, Claro. não é? Portanto, e depois há esta questão aqui, é que às vezes o ser empático também nos leva a, se formos demasiado empáticos, que é uma coisa que eu trabalho muito, porque eu muito tempo achei que era demasiado compreensiva. Eu achei que isso era um problema. Sabes, imagina, eu sempre tive imensa facilidade em perceber o lugar do outro, se calhar nem ser empática, lá está. Então, por exemplo, eu via duas pessoas a discutirem, mas isto muito antes da minha formação e tudo mais. Mesmo em miúda, tipo, eu via duas pessoas... É teu. E eu via, e era de género, mas as pessoas não estão a ver que têm os dois razão, sabes? Porque, efetivamente, tipo, têm os dois o seu lado, a sua razão. E eu achava que isso era um problema, porque hoje em dia toda a gente é tão polarizada e tens que ter opiniões tão fortes sobre tudo e tanta coisa, que eu achava que era um problema não ter opiniões fortes sobre tudo e tanta coisa. Entendes? E não é um problema. E não é um problema, está tudo bem. E está tudo bem em eu não ter opinião sobre tudo. Sem dúvida, não temos que ter porque nós não somos o todo. Nós Exato. somos uma parte do todo. E está tudo bem em eu saber sobre um assunto e não ter uma opinião definida ainda, Como é tipo óbvio. o aborto, a eutanásia, porque há muitas, acho que são questões tão sensíveis. Sem dúvida. Que é preciso. Eu costumo dizer. Eu acho que uma pessoa que tem uma opinião muito forte sobre isso é uma pessoa com muito. Eu não quero estar aqui a dizer que é uma pessoa com muita falta de empatia, mas eu sinto que não olhou num todo. É uma pessoa que numa mesa se sentou num lugar sempre e não se sentou nos outros. Entendes? Entendo, porque é assim, ela pode, depois de sentar nos outros lugares todos, dizer eu continuo com a minha opinião, mas ela não vai acerrimamente defender tão a ferro e fogo esta sua opinião, porque ela sabe que sentando nas outras posições da mesa, ela vai ver outras perspectivas com as quais não se identifica tanto, mas sabe que vão haver pessoas que vão preferir estar naquela posição. E isto, para mim, eu fechava o episódio de hoje desta coisa da empatia dizendo uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes e que neste fim de semana de formação eu disse que a PNL mostra que nós há sempre 3 verdades, a minha, a do outro e a verdade que é verdade. E é exatamente porque nós não conseguimos aceder à verdade que é verdade que nós precisamos nos sentar nas várias cadeiras, que é para eu ver a minha verdade, conseguir ver a verdade do outro e ter uma percepção do que é que pode ser a verdade real. E a verdade real é sempre uma aproximação, na perspectiva do ser humano é sempre uma aproximação, nunca é o total, porque nós não somos o todo, nós somos parte do todo. E a empatia é termos a percepção que somos só uma parte de um todo. E é nesta parte do todo que me diz que, ok, eu não concordo em total com aquela pessoa, eu não preciso de lá ir bater de frente com ela e está tudo certo. Eu vou continuar aqui. Por isso é que não existe só uma autoestrada, existem várias e a gente pode chegar ao mesmo local por vários caminhos diferentes. E para mim a empatia é isto, é cada um segue no seu caminho e há pessoas que querem podem caminhar em várias autoestradas para fazerem companhias a diferentes pessoas porque vão ver diferentes paisagens e o interessante é que todos nós chegamos lá à frente.
E ter essa diversidade de pessoas faz com Sim. que tu sejas uma pessoa muito mais empática porque já conheces várias cadeiras, Sim, não é? é. E Então é tens isso. uma segurança muito E maior em tens que ti. estar disponível para saber sentar-te em cada cadeira, não é? Sim, Porque se só tiveres com as pessoas com a tua verdade sempre ali sim, muito definida, sinto que é muito isto. sim. Portanto, Eu não estou disponível para me sentar na cadeira de um psicopata e ver a perspectiva dele. eu estava disponível para me sentar lá e ver. Eu não conseguia. Tinha curiosidade, Pá, pois, estás a ver? 2 perspectivas diferentes sim. e não estamos Eu aqui a tinha discutir. muita curiosidade em sentir, porque Estava disponível para me o que é sentar que a ver a tela dele, não para ser o protagonista do filme. onde é que eu estive a ler sobre psicopatia? Não sei, Foi a ouvir um podcast, se calhar. calhar. Ou foi, no Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não fala disso, para não, Não. no início. Então devo ter ouvido um podcast, agora estou muito perdida. Mas foi esta semana. Eu ontem trabalhei muitas horas e muito intensamente, não sei, já me perdi. Mas eu ouvi qualquer coisa sobre, ou li qualquer coisa sobre psicopatia e às vezes eu tenho uma certa curiosidade De ver. em observar o que é que vai naquela apatia daquelas pessoas que Pessoas. cometem crimes. Eu por acaso acho que foi mesmo no Como Fazer Amigos, no início. É? Uma pequena parte, eu acho que sim. Mas não tenho a certeza do que estou a dizer. E sentar no lugar dessas pessoas e tentar perceber de onde é que vem aquela apatia. Eu creio que não descobriria grande coisa, porque são só psicopatologias. Sim, neurologicamente aqueles cérebros Neurologicamente aquilo não tem. não têm os fios todos Portanto, acho que não há ligados. empatia que me valesse ali, porque Não, não. porque ali, É só uma psicopatia, pronto. sim, eles têm ali, como eu Mas, costumo dizer, fios desligados. mas eu às vezes gostava. Acho que não ia aprender nada lá está por causa disso. Ias ter uma Porque, maior percepção de como é que eles pensam. pois, eventualmente. Só. Mas é só isso, era só curiosidade. Mais Muito nada. bem. Portanto, sejam curiosos e empáticos. Sem dúvida. Até ao próximo episódio.